Olá, estamos aqui mais uma vez. Queremos hoje nos aplicar aí no Evangelho de João, ao segundo capítulo, e a última parte. Nós dividimos esse segundo capítulo em três partes e queremos, na verdade, estar estudando a parte em que fala a respeito de Jesus e como o ser humano, né, irado e com um chicote na mão. Muita gente não compreende isso, né? Mas nós queremos aprender, né, com Jesus aqui, e a sua verdade, a sua santidade, a natureza do ser humano caída, a justiça de Deus, isso aplicada, né, ou pelo menos no mínimo, sendo vista ali pelas pessoas em Jesus, e a misericórdia, né, de Jesus, de Deus através de Jesus. Então queremos ler e eu espero que você esteja se aplicando à palavra de Deus e espero também que a gente esteja contribuindo para que você conheça cada vez mais a Deus e seja santificado e busque cada vez mais o conhecimento de Jesus através da sua palavra. Vamos ler então o capítulo 2, a última parte, que vai falar a respeito da purificação do templo. Esse evento é conhecido como a purificação do templo. A partir do versículo 13, no capítulo 2 de João, nossos estudos estão aí, né? Então, diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos, de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos pela tua palavra. Estamos aqui com ela aberta e queremos aprender, porque a nossa natureza, de fato, sempre tem uma tendência ao pecado. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, fez com que pessoas buscassem a ti e fossem transformadas em novas criaturas. Em pessoas, Senhor, humanos santificados, não perfeitos, mas santificados pela tua obra, pela tua cruz, pela tua justiça, a justiça que foi aplicada sobre o Senhor e não sobre nós, para que pudéssemos ser salvos. Vem nos ajudar e ajudar aqueles também que estão buscando a tua palavra, o caminho da verdade, o zelo pela verdade. E também, Senhor,
coloca no coração de cada um deles a fé necessária para que vivam também esses tempos atribulados em paz, sabendo que o Senhor é o Deus soberano que controla todas as coisas. Obrigado, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, então, nós vemos aí uma situação em que muita gente fica meio que espantada, né? Como Jesus, com um chicote na mão, com um azorrague era um chicote, né? Que ele mesmo diz lá no Evangelho de Lucas, no Sinótico, que ele fez esse chicote, não é? Nós temos aqui, na verdade, um relato da última semana de Jesus na Terra. João não se propôs a colocar a vida, a trajetória de Jesus conforme o dia a dia, né? Ele colocou episódios, né? E essa foi a intenção do evangelista João. Então a gente vê aqui Jesus com uma azorrague na mão e as pessoas não entendem isso. Como Jesus tão bom assim, né? A gente vai perceber que Jesus era santo, era perfeito, era o Filho de Deus, o Deus encarnado, e a gente vai ver aí, então, que estava existindo a profanação do templo, e nós vemos também a natureza do ser humano caída, fazendo com que o sagrado fosse profanado, e isso lentamente foi acontecendo ali no templo, né? Então, a primeira coisa, né, que nós vemos essa Páscoa que João está citando aqui no versículo 13, estando próxima à Páscoa dos judeus, ele tem a intenção de dizer Páscoa dos judeus. Bem, nós podemos entender que a Páscoa dos judeus, por quê? Porque era em Jerusalém, né? Mas também, nós também podemos entender que essa era a Páscoa dos judeus. E o evangelista João, aqui, está escrevendo para a igreja, para os cristãos. Todo esse episódio, a cruz já havia acontecido, a ressurreição de Cristo já havia acontecido. Então, ele está escrevendo para os cristãos. E a Páscoa dos cristãos não era a Páscoa dos judeus. Né? A Páscoa dos cristãos, na verdade, é o batismo, é o sacramento batismo, e a ceia, a Santa Ceia, é o vinho e o pão. Né? Porque Jesus havia ordenado isso, a Páscoa com a matança de animais, aquela sangue à vontade, né, correndo ali no templo, havia cessado, e ele cumpriu tudo isso. Ele foi o Cordeiro, nós já vimos isso, João Batista havia já falado, eis é o Cordeiro de Deus, e esse é que tira o pecado do mundo, através exatamente da cruz, dele sendo sacrificado. Ele foi o Cordeiro. Então, a Páscoa aqui era a Páscoa que estava acontecendo em Jerusalém ainda, e era a última semana, e era a última Páscoa, e era exatamente essa sexta-feira que Jesus ia ser sacrificado. E o que estava acontecendo ali? O templo havia se convertido numa casa de comércio, né? Não exatamente dentro do templo, mas existia o pátio, né? Ao lado, e era um espaço onde estavam ali os animais, né? Imagina, né? Os animais, todo tipo de animais, os vendedores, os cambistas, estavam todos ali e lentamente aquilo foi sendo transformado numa casa de comércio. Não era mais a casa de oração, como Deus havia estabelecido lá atrás para Moisés, onde a glória de Deus era vista ali no templo. Paulatinamente, com os anos, essas coisas foram acontecendo e aquilo foi sendo profanado. Não era errado, na verdade, ainda naquela época, não era errado você comprar um animal, porque as pessoas às vezes não tinham, né, para levar, para fazer o sacrifício, aquele sacrifício pacífico, uma oferta de gratidão,
ou uma oferta pelo pecado. Não, não era errado. A questão é que era o lugar, aquele não era o lugar para estar sendo vendido isso. Então, aquele lugar acabou se tornando um lugar de comércio. Então, estavam ali os animais, os vendedores e os cambistas. Veja bem, os cambistas também faziam parte dessa corrupção que o templo e as autoridades do templo, como os sacerdotes, acabaram também fazendo parte dela. Por quê? Porque os cambistas, eles trocavam as moedas dos judeus que compravam os animais ali, e trocavam por uma moeda chamada tirian, não é uma moeda de ouro e tal, que somente essa moeda que era aceita no templo. Os sacerdotes só aceitavam essas moedas, né? Então existia, logicamente, ali uma corrupção e também existia uma desvalorização, né, nessa relação, né, de templo e o comércio. Bem, o que estava acontecendo ali? Então era uma profanação. E aí nós vemos Jesus, então, com um azorrague, com esse chicote na mão, e vem e espanta todo mundo, né? Então, o que nós vamos perceber logo de cara, né, é que isso parece que assusta, porque Jesus é visto como um Deus de amor, né? É a expressão do Deus de amor. A questão é que o ser humano, lá no versículo 25, vai dizer: a natureza do ser humano Deus conhece. E a natureza do ser humano, a Bíblia toda relata. O coração do ser humano, ele é maligno. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Muita gente pode não concordar com isso, porque vive numa mentira muito grande, inclusive de certas teologias enganosas aí, né? Dizendo que o ser humano é bom. Eu, por exemplo, estava vendo alguns livros e vi um título de um livro na internet que está escrito assim, o título do livro, né? Somos todos inocentes. Bem, se você, por exemplo, perguntar para alguém se ele já mentiu na vida dele ou nunca mentiu, ele vai falar, ele não vai poder dizer que nunca mentiu. Se você perguntar para qualquer ser humano que se ele nunca teve uma intenção de vingança, de matar, inclusive, ele não vai dizer que não. Se você perguntar para alguém se ele nunca defraudou, se ele nunca prejudicou ninguém, ele não vai poder dizer que não. O que acontece é que nós, às vezes, fazemos essa relação de que o ser humano é bom porque ele paga as contas, às vezes, direitinho, né? Porque às vezes ele dá uma esmola para um, ou dá para outro, e essa relação de bondade que o ser humano tem, e inocência que o ser humano tem, às vezes, é porque nós comparamos as pessoas e fazemos delas pessoas boas, porque essas pessoas que usam a sua retidão e estão andando na lei, por exemplo, elas se comparam com bandidos, com assassinos, com ladrões, e aí acham que são bons. Mas diante de Deus, diante da santidade de Deus, todos nós pecamos e somos completamente inimigos de Deus, porque o pecado é inimizade contra Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus e a sua justiça, nós vamos perceber que somos completamente separados de Deus por causa do pecado. Somos inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus e amamos o pecado. A nossa intenção, a intenção do nosso coração é essa. E por isso que Jesus vai dizer aí, o evangelista vai dizer que Jesus conhecia a natureza humana. Então, quando nós olhamos Jesus com um azorrague na mão, com um chicote na mão, nós entendemos o seguinte: ele é a justiça. Deus estava expressando ali a justiça dele, a indignação dele contra a corrupção, contra o pecado, mas também nós vamos perceber que Deus mostrou a justiça dele não sobre nós, não aplicou a justiça sobre nós, mas sobre o próprio Filho, sobre o próprio Cristo, para que nós pudéssemos ter uma sentença de misericórdia, sermos salvos
pela misericórdia, e sermos transformados através do processo da santificação e arrependimento. Muito bem, vamos correr aqui, né? Porque então ele vai derrubar a mesa e vai espalhar o dinheiro pelo chão, e aí nós vemos aí que os discípulos, no versículo 17, dizem assim, diz assim o versículo, lembraram-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá, né? O zelo da tua casa me consumirá. Não é difícil da gente olhar, por exemplo, para os nossos tempos, depois de 2000 anos de Jesus, e percebemos que a igreja, aquela igreja, o lugar santo, o lugar sagrado, que deveria ser um lugar de contemplação, de adoração, de humilhação, de oração, né? Como o próprio Jesus diz, minha casa é casa de oração, tem se transformado em casa de show. As expressões humanas de exaltação, de orgulho, de beleza, têm se transformado nessas coisas, né? O lugar é um lugar sagrado. As músicas sacras, por exemplo, que faziam com que as pessoas, mesmo ali dentro do templo, elas pudessem ser quebrantadas, né? Tem se transformado em bandas, né? E praticamente em shows, não se fala mais de pecado, da cruz, né? Então, a gente percebe que nos nossos tempos, as pregações, os pastores que falam só de sucesso financeiro, né, tem transformado a casa de Deus, o lugar que deveria ser um lugar de adoração, um lugar de pregação da verdade, interpretação, inclusive, da palavra de Deus, da verdade, tem se transformado numa forma em que o ser humano está sendo a estrela, tem se colocado no lugar de Jesus, profanado o lugar que deveria ser uma casa de oração, né? E aí, nós vemos que os judeus, no versículo 18, vão perguntar que sinais nos mostras para fazer essas coisas? Ou seja, por que o senhor vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Né? Esse é o templo. Qual é a autoridade? Que sinal? Eles queriam ver um sinal do céu, algo milagroso, algo sobrenatural, para que eles aí acreditassem em Jesus. Mas a gente vai ver que Jesus fez sinais milagrosos no meio deles e eles não acreditaram. Eles não se submeteram a Jesus. Assim como muita gente hoje, né? Quer apenas viver uma religiosidade que está completamente fora da verdade e das virtudes que Jesus, inclusive, quer que vivamos. Então, aí no versículo 19, Jesus respondeu o sinal, né, que eles pediram. Jesus diz assim, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, Jesus está falando do seu corpo. Vocês vão destruir esse corpo, né? Daqui a alguns dias vocês vão me colocar na cruz, praticamente ele está dizendo isso. E eu vou reconstruir essa figura que Jesus está dizendo, ele está falando, eu vou ressuscitar. Ele já havia falado isso para os seus discípulos, embora os discípulos não tivessem crido ainda nele, né? E eles só vão crer quando Jesus ressuscita. Somente na ressurreição de Jesus é que vai acontecer essa expansão, essa visão completamente diferente daquela visão tacanha e fechada, de que é o templo, de que as coisas ali têm que ser do nosso jeito, da nossa maneira. Não. Jesus vai ressuscitar e aí eles vão entender isso. Tá? Então, Jesus estava falando do seu corpo, que ia ser morto, mas, inclusive, essa fala de Jesus é colocada para os sacerdotes e algumas pessoas vão testemunhar, olha, diante do sacerdote, ele falou que vai destruir o templo. Isso foi uma forma, inclusive, de ajudar a testemunhar
contra Jesus, enganosamente, para que ele fosse para a cruz. Foi essas e outras coisas, né, que as pessoas reinterpretaram a palavra de Jesus para que ele fosse condenado. Né? Por quê? Por causa da natureza humana. Natureza humana que nós acabamos de falar bem rapidamente para você. Né? E aí no verso 22, quando Jesus então ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bem, nós estamos aqui falando da palavra do Evangelho e veja bem, você precisa se aplicar à palavra de Deus. Você precisa acreditar na revelação que está na palavra de Deus. Se alguém, algum líder, seja religioso, seja humano, enfim, de qualquer lugar, falar contra ou falar de uma forma diferente da palavra de Deus, você está sendo enganado. Porque a revelação da verdade está exarada na palavra de Deus. Jesus está descrito na palavra de Deus, nas Escrituras. Mas muitas correntes, inclusive cristãs, têm feito uma digressão através da tradição, por exemplo. A Igreja Romana, por exemplo, criou uma tradição que a Igreja está acima da palavra de Deus. E tem idolatrado santos, tem idolatrado, inclusive, a mãe de Jesus, ao qual nós falamos algumas lições atrás, que era uma mulher santificada, mas ela tinha os mesmos preconceitos, a mesma natureza humana. Todos os santos em Cristo são santificados por meio da obra de Cristo, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Foi Cristo, o próprio Deus, que fez a obra de salvação. Nós não podemos mudar nada disso. Se nós mudarmos, nós vamos viver enganados como os judeus estavam enganados. Viviam na religião apenas, né? Nós estamos dentro de um contexto religioso, sim, mas devemos colocar Cristo como o centro, porque ele é a verdade, porque ele é o próprio Deus e se encarnou para mostrar-nos a verdade, e somente por ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, está escrito aqui no Evangelho mais à frente. Então, não acredite que alguém, quando fala fora da palavra de Deus, vai te fazer alguma coisa de benefício. Não, ele está, na verdade, fazendo com que você seja enganado por algum interesse humano, ou alguma vaidade humana, algum orgulho humano. Bem, então, no final aí, versículo 23, estando ele em Jerusalém, então durante a festa da Páscoa, muitos creram vendo os sinais que ele fazia. Muitos creram, mas uma grande parte dos judeus não creu. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Olha só, Jesus sabia da natureza humana, ele vai dizer, o Evangelho vai dizer aí, ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, porque do homem, ou seja, da natureza humana, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nós já falamos aqui o que é a natureza humana. Decaída. Quando caiu lá em Adão, se separou de Deus, e essa natureza humana está escrava no sistema de pecado, né? E não tem liberdade de sair a não ser por Jesus. A única liberdade que o ser humano tem é de pecar. Ele está dentro do sistema pecaminoso e a liberdade está dentro dessa esfera pecaminosa. Somente Jesus, a sua cruz, somente o seu Espírito pode fazer com que você, com que eu, possamos sair dessa escravidão de pecado e sermos transformados em novas criaturas. Então vamos ficar aqui, a próxima lição a gente vai ver Nicodemos e Jesus e a ação do Espírito Santo e o novo nascimento. Né? Continue com Deus, lendo a sua Bíblia,
e se aplique ao conhecimento da verdade. Fique com Deus.